Determinação do presidente Jair Bolsonaro, a Petrobras desistiu na noite de ontem de aumentar o preço do diesel nas refinarias que tinha anunciado mais cedo. Como justificativa da manutenção do preço, a estatal diz que há margem para postergar o aumento do diesel por alguns dias. Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, diz que o diesel é importante para os caminhoneiros e para o transporte de cargas. O governo se preocupa em não entrar em confronto com a categoria, que em maio do ano passado bloqueou rodovias em todo o país como forma de protesto, principalmente contra a alta do diesel, justamente. Nesta sexta, além da Bovespa operar em queda, ações da Petrobras caíram 5% após a interferência do governo no preço do diesel. Começa com você, Vera Magalhães. É o velho Jair Bolsonaro intervencionista de volta, né, Silvio? Sempre foi intervencionista. Nós sempre dissemos aqui que o âmago do Bolsonaro era intervencionista, era populista, e isso é populismo intervencionista. Você ligar, passar a mão no telefone, voluntariamente, ligar para o presidente de uma empresa que não é totalmente estatal, uma empresa de economia mista, listada na Bolsa de Nova York, e dizer para cancelar um reajuste que tem uma política definida de preços como é o do diesel, é fazer o mesmo que a Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro fez o mesmo que Dilma Rousseff, talvez de uma maneira ainda mais desassombrada. Não me lembro da Dilma passar a mão e ligar para Graça e falar: ô Graça, vamos cancelar isso aí, minha filha. Não lembro disso acontecer. Então eu acho que o Bolsonaro dilmou de uma maneira ainda mais arreganhada, por assim dizer. O resultado é o desastre que aconteceu com as ações da empresa, caíram mais de 8%, fecharam em queda de mais de 8%, diante de um presidente que faz uma lambança como essa, diz que está fazendo com medo de chantagem dos caminhoneiros, ou seja, de agora em diante não se pode mais reajustar o preço do diesel no Brasil, porque senão os caminhoneiros vão ameaçar de novo paralisar o Brasil e o presidente vai de novo ceder. Então a gente vai ter o preço no Brasil do combustível comandado por caminhoneiros. É disso que se trata. Caminhoneiros que tiveram total apoio do então candidato Jair Bolsonaro para aquela greve que muitos apoiaram, e nós neste programa chamado 3 em 1, desde o dia 1 falamos que era uma chantagem que paralisava o país. Então a gente está diante de um movimento que sabe que pode chantagear agora o governo em curso. Eu acho isso grave, eu acho que isso vai totalmente contra a ideia de liberalismo que foi vendida pelo Paulo Guedes. Não adianta o presidente fazer isso e depois vir singelamente falar: pessoal, eu não entendo de economia. Se não entende de economia, não se meta. Deixa quem entende cuidar dos preços. Preço não se controla dessa maneira. Preço ainda mais de empresa, é um absurdo isso, é um absurdo. Vamos ver a opinião do Carlos Andreasa. Esse episódio serve de boa medida para definir, para além da espuma do blá 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 liberal, né, da adesão bolsonarista milagrosa ao liberalismo, a natureza econômica desse governo. É muito menos liberal, muito menos Paulo Guedes e mais populista, mais Dilma Rousseff, mais o tal do chorão, Wallace Landim, líder da revolução dos caminhoneiros, da revolta dos caminhoneiros. Essa é a natureza do bolsonarismo. Não nos esqueçamos, é muito importante lembrar que o Jair Bolsonaro e os seus jacobinistas, vendo ali uma espécie de insurreição espontânea popular, foram entusiastas de primeira hora daquela barbárie por meio do qual o Brasil flertou na prática, via desabastecimento, com a Venezuela, que o bolsonarismo combate no gogó, no mundo irreal. Então, diante da crise, porque é o seguinte: o governo Bolsonaro é liberal quando não há nenhum conflito econômico, quando não há nada acontecendo, nenhuma decisão tomada. Durante a madrugada, quando todo mundo está dormindo, o governo Bolsonaro é liberal. De dia, quando as coisas acontecem, aí não. Aí tem intervenções pontuais. Claro, as intervenções sempre são pontuais. Elas podem ser diárias. Todo dia uma intervenção pontual e o governo dizer que é uma exceção à regra. Mas não é. Nós estamos vendo esse governo em 100 dias
várias manifestações de quando há bola dividida, o presidente toma parte do populismo, toma decisões antiliberais ou iliberais, como se queira chamar. Essa foi apenas mais uma delas. Dedaço em preço de combustível, interferência na Petrobras, uma empresa que o presidente considera estratégica, mas ele considera uma empresa estratégica cuja política de preço ele ignora e declara que ignora. E é um presidente da República que não entende de economia, que diz que não entende de economia, que se justifica ao não entender de economia, que interfere na economia. Assim, fazendo ver para todos nós que é, por que não, irresponsável com essa decisão. Até quando essa retórica eleitoral de não entendo de economia servirá de escudo para a ignorância? Não entender de economia não é uma sina, é uma condição transitória. E apedeutismo é esse, está reproduzindo Lula, vai estudar. Não entende de economia, aprenda alguma coisa. A gente vai ficar o tempo todo ouvindo isso. Não entendo de economia, não entendo e meto o dedo na economia. O que é isso? Tenha tanta paciência. Alexandre, passo a bola para você então, suas considerações. Vamos lá, mas antes de começar, a produção tá aí no ponto para botar um vídeo. Vamos lá? Bebiano, então, presidente do PSL, em cima do caminhão, numa boleia, na greve dos caminhoneiros. Vai discursar. Aí, vamos ver agora. Vamos ver agora. Rapaziada, em primeiro lugar, parabéns pela força do caminhoneiro brasileiro. Parabéns pela coerência, pela humildade combinada com essa força. Não é só caminhoneiro não, irmão. Também não sou não. Pois bem, então agora sim, Alexandre, sigo com você aí seu comentário. O Gustavo Bebiano falava ali durante o período de greve dos caminhoneiros. O Gustavo Bebiano era o presidente do PSL na época, ele foi filmado em cima de um caminhão, discursando no meio da greve. Então se falava muito na época da relação entre a campanha do Bolsonaro e os caminhoneiros. Esse vídeo acabou com qualquer dúvida, né? Ele era o presidente, o líder da campanha, ele estava lá, estava discursando e tinha realmente uma ligação muito próxima, e se especulava muito, principalmente na época, qual era realmente o papel das forças que estavam aglutinadas pela campanha do Bolsonaro e a relação delas com a greve dos caminhoneiros. Agora, com ele presidente, voltando a ter o primeiro embate, ou primeira rusga com os caminhoneiros, e já cede a pauta deles, a gente começa a achar que realmente ele tem ele considera esse grupo de interesse com os interesses e as demandas desse grupo de uma maneira talvez acima do próprio conjunto da população brasileira. Então talvez, pelo menos em termos de economia, seja a notícia mais triste, mais lamentável desde que começou o governo ceder ao grupo de pressão, porque todo governo novo, você tem uma expectativa, um governo de mudança, que ele não vá ceder o interesse nacional para um grupo específico, né? As demandas, opressão ou possibilidade de greve, ameaças para um grupo específico, né? Mas é coerente com uma discussão que você tem, qual é o caráter real ideológico do governo. Você tem um lado, vamos dizer, uma direita liberal, que seria representada pela turma do Paulo Guedes, que é mais privatista, que quer menos Estado, menos intervenção, uma reforma profunda da Previdência, e você tem uma outra ala que até já foi para os Estados Unidos conversar com o Steve Bannon, e o Steve Bannon é um intervencionista, ele é visto também no campo da direita, mas é uma outra direita, que ele mesmo define como uma direita populista. Quando, logo no começo do governo Trump, o Steve Bannon falava, inclusive, de pacotes de estímulo à economia e logística de $1 trilhão. Quer dizer, coisa que qualquer liberal perderia o sono e choraria debaixo da cama em pensar alguém de direita ou alguém liberal falando em pacotes estatais e governo, tipo um PAC para estimular a economia, que é uma coisa que a gente sabe que dá em corrupção, ineficiência e todos os problemas de quem critica esse tipo de ação pelo lado liberal. Então, se o presidente confessa, e são palavras dele, que ele realmente não entende de economia,
o que ele falava na época da campanha? Todo o assunto econômico ele pedia para falar com o Posto Ipiranga, né? Ele pedia para falar com o Paulo Guedes, mandava a imprensa conversar com o Posto Ipiranga. Então, presidente, por favor, continue fazendo isso, né? Quer dizer, quando tiver uma dúvida numa questão tão complexa como essa e que gerou tantos prejuízos ao Brasil na época da presidência da Dilma Rousseff, use um dos grandes economistas do mundo que está na esplanada dos ministérios, está do seu lado, servindo ao seu governo, pergunte ao Posto Ipiranga. O problema é que o Posto Ipiranga foi sacrificado na bomba da Petrobras, né? Esse é o problema. E não é a primeira vez que o Paulo Guedes é desautorizado pelo Bolsonaro. Moro já foi, Paulo Guedes já foi, num sinal claro de que Bolsonaro, nesses primeiros 3 meses de governo, governa sim para aqueles mesmos grupos que ele acha que são os responsáveis pela sua eleição. E os caminhoneiros, de alguma maneira, estão nesse rol dos grupos aos quais ele quer prestar contas. Então, agora é isso, é o pessoal da banana do Vale do Ribeira, é sempre para grupo, é sempre para nicho, é ensino domiciliar ser a primeira política educacional a ser lançada por um governo, é um governo que olha para nichos, é uma reforma da Previdência dos militares que vem acompanhada de reajuste e de reescalonamento de carreira quando para servidor civil não tem. Então é um governo que olha para grupos, para guetos, para nichos, e isso nunca dá em boa coisa. Quando o PT fazia uma política voltada para os companheiros, fazia uma política para nomear seus sindicalistas, amigos do Lula, nomeando sindicalistas na Petrobras, a gente dizia, isso não vai dar em boa coisa, isso é aparelhamento. Você sequestrar a política de preços da Petrobras em nome de uma categoria que aprendeu a fazer mobilização e a paralisar o país por meio do WhatsApp, isso não é política de Estado. E isso não é política liberal nem aqui e nem na China. Vamos lá, vamos seguindo então com a nossa pauta. Só um último... Você tem um adendo? Diga. Um último comentário sobre esse assunto. A gente quer realmente, quer dizer, que esses grupos de pressão, especificamente os caminhoneiros, não se tornem o MST ou o ACUT do governo atual. Quer dizer, a gente quer que eles sejam tratados com isonomia, como são tratados todos os brasileiros. Nesse sentido, é que a gente está preocupado e a gente quer que o governo não ceda. Então, só para fechar, eu vi um tweet do Renan Santos, que é o líder do MBL, que eu achei muito criativo, que ele falou o seguinte: não dá para ser tigrão no Twitter e tchutchuca com caminhoneiro.